Amém, amados? Ainda de pé, abra no livro de Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 2, amém? Já vai ficar muito tempo sentado agora, viu? Quase 2 horas, estou brincando. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Mas eu tenho certeza, Deus vai falar tanto com você que você vai nem querer ir embora. Amém, amados? Então, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Aonde você está, curve vossas cabeças e vamos orar ao Pai e pedir para que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta que você saiu da sua casa nessa expectativa. Eu tenho certeza que você saiu do seu lar querendo ouvir a voz de Deus, querendo ouvir a palavra de Deus. E eu creio que esta noite o Espírito de Deus vai fortalecer você. O Espírito de Deus vai curar você. O Espírito de Deus vai animar você. E como nós vamos pregar hoje, Ele vai levantar você em nome de Jesus. Deus, eu oro para que isso aconteça, Pai. Eu peço, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, para que isso aconteça hoje, Pai. Que ninguém saia daqui, Deus, da mesma forma que entrou. Se a pessoa entrou aqui animada, se a pessoa entrou aqui revigorada, se essa pessoa entrou aqui, Deus amado, cheia da presença do Senhor, vai sair com mais presença ainda. Mas se porventura alguém entrou aqui desanimado, entristecido, magoado, com algum sentimento contrário, com alguma situação que está deixando ela, ó Pai amado, entristecida, eu creio que a Tua palavra, que é poder, vai entrar nesse coração, vai entrar nesta vida e vai restaurar essa pessoa, vai curar essa pessoa, vai levantar essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha fazer isso mesmo. Peço, Pai amado, também que nada venha atrapalhar. Espírito do Senhor, repreenda qualquer espírito que tenta atrapalhar, dispersão, pessoas que com a sua mente fogem daqui, vai se distraindo com pensamentos lá fora, e já está amarrado, declarado inoperante, ineficaz isso, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Sente-se, por favor. Todos nós, na nossa vida, já tomamos um tombo feio aqui. Quem já tomou um tombo feio aqui? Caiu, mas caiu de causar risada mesmo. Às vezes escorregamos, às vezes tropeçamos, às vezes acontece um acidente e você cai. Cai. Eu me lembro de um casamento que eu fui fazer. Eu nem contei, você já está rindo. E eu fui fazer o casamento, fiz um casamento dos trinques, estava bonitão de terno, e estava lá toda a mesa preparada, a mesa de frios para ser servida, né? E as pessoas ficaram tudo esperando, e eu, deixa eu abrir a mesa aqui, comecei o primeiro a me servir. E saí lá e vim com um amigo conversando, com 2 pratinhos na mão. Minha esposa estava sentada, vou levar um para ela e um para mim. Estou com 2 pratinhos na mão e estou vindo aqui. Aí eu vi um escondidinho do outro lado e falei para aquela menina que fica assim, ó. Manja aquela menina que fica assim, ó. Eu falei, eu posso pegar um escondidinho aí? Ele falou, pode pegar. E eu vim conversando para dar, e dei a volta na menina, quando eu dei a volta, a menina, dentro da piscina. Gente, eu achei que eu tinha morrido. Foi tão assim inesperado, tão de repente, que apagou tudo. Eu fui lá para o fundo. Aí voltei com os 2 pratinhos limpinhos na mão. E eu imaginei, o arrebatamento deve ser assim, só que é o contrário, para cima. De maneira inesperada você sobe.
Mas nós caímos. Às vezes tomamos tombo. Algumas quedas não causam nenhum trauma, nenhuma dor, nenhuma consequência grave, apenas algumas risadas, mas outras não são assim. Outras causam danos, algumas até fatais. Trazendo essa palavra para uma realidade espiritual, quero destacar que a semelhança dos tombos, como diz o Lúcio, tombos desta vida, nós temos que tomar uma atitude de se levantar e nos manter de pé nos caminhos do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém, amado? Talvez neste momento você está bem de pé, bem firme, está bem fortalecido no Senhor, bem fortalecido nas promessas do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas tome cuidado, a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Existem muitas distrações nesta vida, muitas coisas concorrendo contra a sua fé, tentando fazer você cair. Então não se distraia. Mas se hoje você está caído, não se desespere. Há uma promessa de Deus para os caídos. Salmo 37, 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém, amados? Glória a Deus. No livro de Apocalipse, nós percebemos o Senhor Jesus levantando uma igreja, colocando uma igreja no seu lugar. A igreja de Éfeso, ali no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. É interessante que essa igreja, nos versículos anteriores, Jesus elogia demais essa igreja. Ele fala que era uma igreja perseverante, era uma igreja que trabalhava muito na obra do Senhor, era uma igreja que tinha cuidado com a doutrina do Senhor, era uma igreja zelosa com a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus disse: ó, lembre-se onde caiu. Tem uma área na vida de vocês que caiu, vocês precisam voltar às obras anteriores, voltar ao primeiro amor. Então é interessante que Jesus aqui lembra aquela igreja de um lugar ou de uma área específica aonde ela estava vacilando, onde ela estava distraindo, e exorta aquela igreja a se levantar naquela área. Amado, Cristo Jesus quer que você se levante, amém? Quem pode dizer glória a Deus? Então, reconhecer a queda em alguma área é o ponto de partida para a restauração. E a palavra que eu quero ministrar esta noite, o título da mensagem é: o chão não é o seu lugar, levanta-se. Amém, amado? Levanta-te, o chão não é o teu lugar. Mas em que momentos ou em que situações na vida em que somos propensos a cair? Eu quero falar hoje 3 momentos que nós somos propensos a cair. O primeiro, abra comigo no livro de Reis, capítulo 19, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto,
se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui nós encontramos o profeta Elias passando por um momento de crise. Um dos momentos que somos propensos a cair é no momento de crise. É no momento de crise. E Deus aparece para Elias, um anjo, uma teofonia, é quando o próprio Senhor Jesus aparece no Velho Testamento. E diz a Elias: come, bebe, porque aqui não é o seu lugar, no chão não é o seu lugar. Saia dessa situação, Elias. Elias, amado, estava vivendo um período de crise. A primeira crise de Elias, ela era a crise da decepção. Por quê? Ele estava decepcionado. Elias, por mandado de Deus, por orientação de Deus, profetizou, capítulo 17 de 1 Reis, profetizou que não haveria chuva sobre a terra por 3 anos e meio. E segundo a palavra do Senhor, melhor, segundo a palavra de Elias, não houve chuva sobre a terra. Aí Elias se apresenta a Acabe e diz: vai haver chuva sobre a terra. Mas antes de haver chuva sobre a terra, eu vou confrontar os profetas de Baal. 450 profetas de Baal e mais 400 profetas postes ídolos. E Elias desafia o povo de Israel que estava titubeando entre dois deuses. E ele diz: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Ou Baal é Deus ou o Senhor é Deus, decidam-se. E Elias confronta Acabe, Elias confronta o povo e Elias confronta os profetas de Baal. E o profeta de Baal morreu, o povo tomou uma decisão pelo Senhor e a chuva caiu do céu. Amado, Elias, por conta disso, achou que Acabe ia dizer assim: este Elias é o cara. Estava um tempo de seca sobre a terra e o homem fez chover. Ele é o cara. Mas ao contrário disso, Acabe tomou Elias como inimigo. Falou para Jezabel, sua mulher, porque Acabe se escondia atrás da sua mulher. Era um banana. Homem que se esconde atrás de mulher é banana. Se escondia atrás da sua mulher. E diz para sua mulher: olha o que Elias fez. Matou os profetas de Baal. Matou os profetas de pós-ídolo. E aí Jezabel diz assim: eu vou fazer com ele assim como ele fez com os sacerdotes de Baal. Eu vou matá-lo. E Elias fica decepcionado. Por quê? Porque ele achou que Acabe ia se converter, que Acabe ia chamar a nação toda aos pés do Senhor. Mas nada disso aconteceu. Quantas vezes ficamos decepcionados porque algo que nós planejamos não deu certo? Quantas pessoas ficam decepcionadas porque alguma coisa aconteceu da forma diferente do que ela planejava? E Elias entra numa crise e vai para o chão. Elias estava numa crise de revolta. Ele disse: basta, não sou melhor do que os meus pais. Estava revoltado.
dizendo assim: caramba, eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo como Deus mandou. Olha o que aconteceu comigo. Olha o prêmio que eu tive. Agora estou ameaçado de morte. Quanta gente fala isso. Eu já ouvi tantas vezes isso que um dia eu fui orar: Senhor, fala comigo, porque tantas pessoas dizem assim: ai pastor, depois que eu fui para a igreja, comecei a andar certinho, comecei a ser fiel nos dízimos, na oferta, as coisas ao invés de melhorar para mim, piorou. E eu fui orar a respeito disso, porque tem muita gente que está como Elias, com a crise de revolta. E aí Deus me levou para o livro de Reis também, a vida do rei Ezequias, filho de Acás. E ali no capítulo 32 diz: depois que Ezequias fez tudo com tanta fidelidade, veio quem? Veio o Senaqueribe, a personificação de Satanás. Ou seja, o mal veio na vida de Ezequias quando ele estava preparado para enfrentá-lo. Amado, a pergunta que você tem que fazer é: como estaria eu se Jesus não estivesse na minha vida neste momento? Como estaria eu se Jesus não estivesse comigo quando essa crise aparecesse? O problema é este: as pessoas não pensam isso. Porque muitas pessoas, amado, ficam revoltadas. Porque fez tudo certinho, as coisas não deram certo. Abre aspas. Fazer coisa certa é dever seu, cara. Andar corretamente é obrigação sua. E Deus usa de misericórdia com quem lhe apraz, e de justiça para com todos. Amém, igreja? Vamos parar com esse negócio aí de que Deus tem a obrigação de me abençoar só porque eu estou andando certo. Amado, Deus é Senhor. Lembre-se disso. Amém? Ele quer que você se levante. Levante-se, Elias. O chão não é o seu lugar. Ficou revoltado, tadinho. Ficou revoltado. Amado, ai de mim se eu não fizer as coisas certas. Eu quero andar na linha e na retidão do Senhor. Tem muita gente que fica revoltadinho. Passou a crise do medo. Ou melhor, enfrentou também a crise do medo. Jezabel fala assim: eu vou te matar, Elias. Não haverá lugar nesta terra que você possa se esconder de mim. Imagine hoje, meu querido, a mulher mais poderosa do Brasil. Quem é? Você sabe. E Deus tem misericórdia de nós. Se imagina, ela fala assim: eu vou matar você, vou mandar fechar todas as fronteiras, você não tem como sair do Brasil. Se você pode até pular para a floresta amazônica, eu vou te achar e vou te matar. Amado, você ia dormir tranquilo? Fala a verdade. Você ia ficar bem? Não ia ficar não, ia? Não ia ficar não. Amados, às vezes uma pequena ameaça já amedronta muita gente. Elias estava com medo, e a pessoa com medo pede a morte. A morte é o extremo de uma fuga. Sabia disso? A pessoa que suicida, ela suicida porque ela não vê mais saída para a vida dela, e ela acha que o suicídio será a resposta para os seus problemas. E a pessoa que não tem Jesus, ela pode se suicidar mesmo, porque ela não vê luz no fim do túnel. Essa semana mesmo, um humorista se suicidou. Passou por um problema de separação, uma crise de separação, pegou o filho, levou na escola, voltou para casa, pegou o cinto e se enforcou com o cinto. Um humorista, um homem bem sucedido, que tinha, inclusive ia fazer um programa novo, se suicidou por causa do medo. O medo de enfrentar uma crise inesperada. O medo de enfrentar uma situação que ele não estava preparado para enfrentar. Medo.
E amado, Deus aparece para Elias e diz: Elias, levanta do chão, o chão não é o seu lugar. Eu tenho uma missão poderosa para realizar através da sua vida. Você ainda vai fazer muita coisa, Elias. O chão não é o seu lugar. Amado, chão não é lugar de crente. Quem pode dizer glória a Deus? Nós precisamos aprender a cair, mas levantar. Não adianta ficar chorando os traumas no chão. Eu estava assistindo um vídeo ontem, por conta dessa mensagem, o nascimento de uma girafa. A girafa, quando nasce, ela cai de uma altura de 2 metros. O bebê girafa. 2 metros. Por quê? Porque a girafa mãe ela não agacha para ter o bebê. O filhote, ela fica de pé, e a girafa, meu amado, é isso aqui, ó, de altura, e o bebê já cai 2 metros, mas amado, não tem tempo para ficar no chão, chorando trauma, ai, trauma do meu nascimento, por quê? Por que que meu pai não era um homem rico? Quem já pensou isso? O meu filho Pedro Paulo brinca sempre, né? Sempre brincou de quando era pequenininho. Eu sou filho de família, como é que é mesmo? Sueca. Eu estou aqui mas eu sou sueco. Eu brincava. Né? Porque era loirinho. A gente andava com ele passeando, aquele moleque loiro. Eu e minha esposa, minha esposa não é tão loira assim, mais um pouquinho de oxigênio. Falei, pronto. Revelei o segredo. Mas muita gente fica assim, ai, se eu tivesse um berço privilegiado, ai, se o meu pai pudesse dar estudo para mim, ai, se quando eu fizesse 18 anos, eu ganhasse um carro, amado, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei um Bamba. Porque até então era que chute conga. E eu olhava aqueles tênis All-Star, pensei, um dia eu vou ter um trem desse. Aí foi para o meu pai, compra um All-Star para mim. Meu pai, na ingenuidade dele, tadinho, foi viajar, trouxe. Aí eu trouxe o tênis que você pediu, fui lá ver, era um Bamba. Ainda fiquei contente. Tem gente que fica, eu tenho um trauma de nascimento. Ai, para com isso, amado. A girafa ela tem que ir rapidinho, a mãe já fica lá, abaixa a cabeça e fica assim, ó. Vamos, porque o leão está vindo aí. Não dá bobeira não, os predadores estão à espreita. Amado, não tem tempo para choramingar, não tem tempo para ficar lá curtindo o trauma, dando dorzinho de cotovelo, não tem tempo para essas coisas não. Tem gente que fica, ai, minha vida é tão... A minha vida foi muito injusta comigo. Tem coisa que só acontece comigo. Se eu passear para a rua, de um passarinho fizer um negócio lá em cima, cai na minha cabeça. Tem gente que choramingando besteira. Levanta, o chão não é o seu lugar. Aleluias. Elias teve que vencer os traumas, a revolta, a crise. Deus disse, sai daí, rapaz, você vai comer uma comida e você vai andar muito. Nós não podemos se manter no chão, amado. Irmão, não podemos manter no chão. Ficar no chão causa dano físico, principalmente dano espiritual para você. Ficar no chão aí chorando, resmungando, né, com espírito de autocomiseração, autopiedade, tadinho de mim, tadinho de eu, ninguém me entende, ninguém me quer, ninguém... Aquela frase, né, famosa. Você não tem nem ideia do que eu estou passando. Você não tem nem ideia do que eu estou passando. Não tenho mesmo. Segunda situação que leva muitas pessoas, são propensas a levar pessoas, ou qualquer um de nós, ao chão. Lucas capítulo 15.
Lucas capítulo 15 conta a história do filho pródigo. Interessante a história. É interessante que o capítulo 15, todo ele tem uma verdade central, né? Ele começa falando sobre as 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas ao aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. E eu não sei o resto. Estou metido a cantar agora, estou atrapalhando a mensagem. Estou estragando a mensagem querendo cantar. Mas começa a falar sobre as 100 ovelhas. Depois fala que o pastor, uma fugiu e o pastor deixou as 99 no aprisco, que foi daquela que se perdeu. Depois fala da dracma perdida, né? A mulher que tinha 2 dracmas, 2 moedas, e perdeu uma, aí ela acendeu a lâmpada, varreu a casa, e quando achou aquela dracma perdida, ela fez uma festa, chamou suas amigas e disse: alegre comigo, porque a dracma que estava perdida foi achada. Da mesma forma, quando achou a 100ª ovelha, o pastor se alegrou. E depois vem a parábola do filho pródigo, que também o pai se alegrou quando o filho voltou a casa. Meu filho que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu. Alegre-se comigo. E fez uma festa para o filho. Então a verdade central de Lucas é a alegria do pai em ver o filho restaurado. É a alegria de Deus em ver seus filhos levantados. Amém, amados? Mas a parábola do filho pródigo em especial, ela fala de uma outra situação que nós somos propensos a cair. Ali diz que o filho chegou para o pai e diz: pai, dê a minha parte na herança, para que eu possa gastar do meu jeito, do jeito que eu quero. E o pai foi e deu. A Bíblia, algumas traduções dizem propriedade, outras dizem fazenda. Mas o pai foi lá e deu a fazenda, que era a parte da herança daquele filho. E a Bíblia diz que aquele filho saiu e gastou toda a sua herança de maneira dissoluta, de maneira errada, desregradamente, gastando na orgia, gastando na bagunça, gastando na bebedeira com os amigos, na prostituição, gastou tudo aquilo. E a Bíblia diz que vindo fome sobre a terra, veio uma crise sobre a terra, abre-se aspas agora um pouquinho. Há pessoas que pensam assim: pastor, eu estou passando por uma crise. Nem toda crise é negativa, tem crise que é positiva, tem crise que é a oportunidade que Deus está dando a você para você se levantar. Por quê? Porque se não aparecer algo ou uma situação de crise, você vai permanecer indo por um caminho de morte, amado. E Deus te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que às vezes cria uma situação de crise para colocar você no caminho de volta. E a Bíblia falou: houve uma crise, fome sobre a terra, e aquele jovem que estava cheio de dinheiro no bolso ficou sem nada. Perdeu tudo. E ele foi procurar um emprego. O emprego que deram a ele era para cuidar de porcos. E o texto diz que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas não lhe era dado. Nem a comida de porco ele tinha direito. Olha aonde aquele cara chegou. Olha o chão que ele chegou. Amados, muitas situações que nós estamos propensos a cair é por causa do pecado. É por causa do pecado. E o fruto do pecado é chão. O salário do pecado é a morte. Muitos estão no chão porque existem situações em suas vidas que não estão sendo tratadas. Situações na sua vida que não foram colocadas na luz do Senhor. Situações na sua vida que não foram expostas para tratamento do Senhor. E aquele jovem, depois de ter perdido tudo, de estar vivendo uma situação terrível, a Bíblia diz: caindo ele em si, disse: voltarei para a casa do meu pai e direi: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser tratado como seu filho, trate-me como um dos seus servos. E ele dizia isso consigo mesmo, ele já evidenciou ali o que nós precisamos evidenciar quando estamos numa situação de pecado. Ele evidenciou ali um genuíno arrependimento. O que é um genuíno arrependimento? Genuíno arrependimento, amado, é o desejo forte do coração de voltar atrás, de levantar do chão, de voltar do lugar de onde nunca deveria ter saído, que é aos pés do Senhor. Ele diz: voltarei para o Pai, levantar-me-ei e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. E ele foi treinando isso no caminho. E quando ele chega na casa do pai, ele diz: pai,
Quando ele abriu a boca, eu pequei contra os céus e contra ti, o Pai já o abraçou, o Pai já o beijou, colocou um anel no seu dedo, colocou uma sandália nos seus pés, colocou uma roupa nova e disse: matai um cevado e vamos comemorar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, aleluia. Amado, chão não é o seu lugar. Você não pode ficar no chão por causa de crise. Você não pode ficar no chão por causa de revolta. Você não pode ficar no chão por causa de situações que ficam aí levando você a alimentar um sentimento de autopiedade, de autocompaixão. E você não pode também ficar no chão por causa do pecado. Resolva isso na sua vida. Coloque aos pés do Senhor Jesus. Arrependa-se genuinamente e volte para os caminhos do Senhor. Levanta! O chão não é o seu lugar. Terceira situação que somos propensos a cair. A queda, às vezes, é fruto de uma decepção ou uma ferida emocional. Um fracasso profissional, a perda de um emprego, um problema familiar, uma decepção amorosa. Situações como essa podem também nos levar para o chão. E o passado faz com que muitas pessoas permaneçam prostradas e não admite isso. Outra situação que a pessoa é propensa a ficar no chão é ficar alimentando coisas do passado. Alimentando situações do passado, alimentando sentimentos do passado. Tem gente que fica pensando na namorada, na primeira ainda. Pelo amor de Deus, 30 anos se passou, para com isso. 20, não sei, 50 para alguns. A Bíblia conta a história de Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, conta a história de Bartimeu. Em Lucas capítulo 20, fala de 2 cegos. Mateus. Lucas também fala só de Bartimeu. É porque Lucas fala da cura de 2 cegos. Mas Mateus fala da cura de 2 cegos. Mas Marcos e Lucas falam especificamente sobre a história de Bartimeu. Ali diz assim: certas vezes Jesus descia de Jericó. E sempre quando Jesus descia de Jericó, estava indo para Jerusalém. Parava em Betel, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e depois ia para Jerusalém. E havia um mendigo cego à beira do caminho, chamado Bartimeu, filho de Timeu, mendigando. Quando ele viu o tropel da multidão, disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Algumas pessoas disseram a ele assim: não incomode o mestre. Mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto diz que Jesus parou e o chamou. E alguém fora diz: o mestre te chama. E ele, levantando de si a capa, lançando de si a capa, levantou-se e disse: eu vou até o mestre. Vou até o mestre. Quando ele chega até Jesus, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado e seguiu Jesus. Amado, esse texto é interessante. Por que o texto fala Bartimeu? Bartimeu era filho de Timeu. Bar significa filho. Então, sempre quando usa esse sufixo, isso. Prefixo. O sufixo é o Timeu. É o prefixo. Bar significa que ele é filho de alguém. Bartimeu, filho de Timeu. Barrabás, filho de Abás, que era pai, filho do pai. Entendeu? Então sempre era filho de alguém. Bartimeu, filho de Timeu. Quem foi Timeu? Timeu foi um general que serviu em Betel, no destacamento de Betel. E ele foi um homem muito respeitado. E depois ele se aposentou e tornou-se um homem muito rico na sua região.
Quando veio o Império Romano, todos os bens de Timeu foram confiscados. A sua aposentadoria foi tirada. E aquele homem revoltado com aquela situação tornou-se um grande opositor ao Império Romano. E levantava sedições contra o Império Romano. Levantava revoltas, motim contra o Império Romano. E por conta disso, o Império Romano o viu como um inimigo perigoso. E o que eles fizeram? Mataram Timeu, crucificaram Timeu. Era assim que os romanos matavam seus inimigos, crucificado. Jesus não foi o único crucificado. Eles crucificaram Timeu, pai de Bartimeu. E eles vazaram, arrancaram o globo ocular de Timeu, porque eles faziam assim: olha, nós matamos os pais e mutilamos os filhos para servirem de exemplo para todos. Todos que olharem para Bartimeu vão dizer: olha o que se faz com aqueles que se levantam contra o Império Romano. Então está ali um homem, amado, que tinha todas as justificativas, todos os motivos do mundo para ser um homem revoltado. Bartimeu, pagando uma dívida que não era sua, sofrendo por um pecado que ele não cometeu. Foi o pai dele que errou, o pai dele foi precipitado, não esperou o tempo certo para agir, não aguardou a hora certa para trabalhar, para se levantar contra Roma, não usou as ferramentas que Jesus usou, que é a ferramenta do amor. E por conta disso ele morreu e trouxe prejuízo para os seus familiares. Agora está lá o seu filho com uma capa mendigando à beira do caminho. Aquele homem poderia estar revoltado, aquele homem poderia estar amargurado, cheio de ódio. Mas, amado, nós não percebemos isso em Bartimeu. Pelo contrário, nós percebemos aqui em Bartimeu, amado, algumas situações que levam à restauração e cura de uma alma. Lembre-se, muita gente fica preso ao seu passado. Muita gente fica preso a uma situação acontecida lá atrás e fica sofrendo com isso muitos dias, às vezes anos, às vezes toda a vida. Ai, isso aconteceu lá atrás. Não, Bartimeu deu a volta por cima, amém, amado? Bartimeu deu a volta por cima. O que nós encontramos na vida de Bartimeu que mudou a situação dele? Primeiro, ele não se revoltou com a situação. Não se revoltou. Por que percebemos isso? Porque Bartimeu foi lá e levou junto com ele um amigo para mendigar junto com ele. Uma pessoa que não tinha os olhos vazados, era só um cego, não era como ele que estava sem o globo ocular. Estava impossibilitado totalmente de ter visão. E Bartimeu não ficou ali revoltado com aquela situação. Pelo contrário, ele foi à luta, resolveu lutar. Amado, Salmo 34, versículo 4, diz assim: no dia que comecei a ficar deprimido, busquei ao Senhor, e Ele livrou-me de todos os meus temores. O Senhor ouviu este pobre e livrou-me de todas as minhas angústias. Todas as minhas angústias. Uma coisa boa em Deus, amado, é que Ele te livra. Amém, amados? Ele te livra, e Ele livrou Bartimeu, porque Bartimeu não ficou ali alimentando os sentimentos errados do passado. Outra coisa que eu gosto de Bartimeu é que ele não viveu no ostracismo, não se isolou, não ficou enclausurado no seu problema. Tem muita gente que não sai por causa de um problema, de uma situação. Ele saiu daquela situação de prisão, ele foi e se expôs à beira do caminho, ele arrumou um jeito de alimentar a sua família, ele usou a capa que lhe deram, que era uma autorização para mendigar, para trabalhar e ganhar o seu sustento. Isolamento, amado, é terrível. Tem gente que não se isola fisicamente, mas se isola emocionalmente. Ela não consegue pôr para fora o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Quanta gente que está vivendo um ostracismo, fica ali enclausurado com os seus sentimentos passados, alimentando uma mágoa passada, alimentando um acontecimento ruim do passado. Ah, o meu namorado ou a minha namorada, o meu primeiro emprego não deu certo. Nenhum primeiro emprego dá certo, difícil. Nem toda primeira namorada dá certo.
e fica com aquele sentimento alimentado, e começa a ficar ali com aquele problema. Ai, aconteceu isso comigo. E entra no ostracismo, um sentimento negativo. Você precisa, amado, sabe de quê? Arrumar pessoas para orar junto com você. Não é que ninguém esteja livre disso. Todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós estamos sujeitos a um acontecimento. Mas nesse momento devemos buscar pessoas para orar junto com a gente. Quando no capítulo 2 do livro de Daniel, quando o decreto de Nabucodonosor veio, que era para matar todo mundo que estava no sindicato dos feiticeiros, e Daniel estava lá no sindicato, ia morrer por conta disso. O que Daniel fez? Chamou Misael, Ananias, Arias, os nomes hebraicos dos Sadraque, Mesaque e Abednego. Disse com eles assim: vamos orar, gente. Ora comigo, porque a situação está ruim. O negócio não está bom para o nosso lado, não. Vamos orar. Você tem companheiro de oração, gente? Você tem desenvolvido o relacionamento de discípulo e discipulado? Você tem abrido seu coração para alguém que possa ajudar você na sua situação de dor? Ou você é aquela pessoa que gosta de alimentar sentimento passado? Aquela famosa dor de cotovelo. Amado, dor de cotovelo é terrível, é um sentimento. Dor de cotovelo é assim. Tanto é que as pessoas fazem música de dor de cotovelo e vende muito. Por que vende muito música de dor de cotovelo? Porque dor de cotovelo é coceira na alma. É cosquinha na alma. Manja aquela ferida que você tem, que quando vai começar a secar, você coça e arranca a casquinha. É gostoso, fica coçando, aquela coceirinha assim, pum, você vai lá e arranca a casquinha. Todo mundo faz isso, vai cair de nojento, você faz também, já fez. Por quê? Porque é um sentimento bom, mas é um sentimento de morte, é um sentimento ruim, é coçando a alma, é coçando o ego, é alimentando um sentimento do passado que não pode ser realizado, alimentando um sentimento no passado que não tem como voltar atrás. Você está entendendo? Bartimeu saiu dessa situação de que já aconteceu, não tem como voltar os meus olhos, não tem como ressuscitar meu pai, já aconteceu, agora só um milagre para mudar isso. E amado, outra coisa, Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade. Por que ele aproveitou a oportunidade? Porque ele estava bem informado, ele é uma pessoa bem informada. Alguém disse para ele, só tinha ouvido, ele tinha um bom ouvido. Alguém disse para ele assim, ó, tem um homem chamado aí Jesus de Nazaré, ele está fazendo milagre lá em Cafarnaum, ele tem ressuscitado mortos, ele foi na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo, ele tem feito o aleijado andar, ele tem curado paralíticos, ele tem feito milagres extraordinários. E Bartimeu ficou pensando assim, ó, um dia eu pego esse homem, um dia eu me encontro com ele. E certo dia, um barulho de uma multidão, e pergunta, o que está acontecendo? Que tropel de multidão é esse? Ele diz, Jesus está passando aqui. E ele usou ao que ele tinha, que era a voz. Amado, você tem que usar o que você tem. E ele disse, eu vou clamar, eu vou buscar intensamente por esse Jesus, porque o milagre pode acontecer. Amado, ele não ficou ali pensando na impossibilidade, ele ficou ali achando assim, ó, mas espera aí, fazer um globo ocular nascer, da onde vai tirar isso? Qual a possibilidade de nascer um globo ocular? Foi arrancado. Amado, ele não olhou para as impossibilidades, ele não olhou para as coisas improváveis, ele olhou para Deus e disse, eu creio que este Jesus Cristo que ressuscitou o morto, esse Jesus Cristo que fez um paralítico andar, se eu encontrar com ele, ele pode me fazer ver novamente. Quem pode dizer glória a Deus? Pode me fazer ver novamente. Ele foi lá e começou a clamar. Clamar aquele, como diz o Salmo 147, é Ele que sustenta o universo com a sua palavra, é Ele que cobre o céu de nuvem, é Ele que dá a chuva e faz produzir as árvores, dá aos animais o seu sustento. Eu vou clamar a este, Ele que fortalece o ferrolho da sua porta, para que o inimigo não te ataque. Salmo 147, 18.
Porém não faz assim como nenhuma outra nação, pois as palavras só funcionam com os seus eleitos. Salmo 147, 20. É Ele, eu vou clamar a Ele. E começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele clamava ainda mais alto. Amado, Deus não suporta o clamor dos seus filhos. Se tem alguma coisa que chama a atenção do coração de Deus, é quando você clama. É quando você clama. Ali no capítulo 2 do livro de Êxodo, quando o povo começou a clamar a Deus por causa do sofrimento que eles estavam tendo no Egito, a Bíblia diz: e Deus ouviu o clamor do povo. E lembrou-se da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu. Amado, Deus ouve o seu clamor. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: quem é este que me reconhece como Messias? Quem é este que está me chamando e me reconhecendo como o Senhor, o Salvador? Alguém disse: é Bartimeu, o filho do general Timeu que morreu pelos romanos, que teve os seus olhos vazados. Ele está lá, em cima de uma capa mendigando. É ele que está clamando. Jesus diz: chame-o, chame-o. E foram até Bartimeu e disse: Bartimeu, ele te chama. Levantando-se ele, lançou de si a capa e foi até Jesus. Aleluia. Quando ele chega até Jesus, Jesus olha para ele, amado, era óbvio o que ele precisava. Óbvio. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Vai, a tua fé te salvou. O chão não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. Não fique no chão. Muitos estão como Elias, fugindo da responsabilidade de trabalhar na casa de Deus, de cumprir a missão de Deus, por causa da revolta, da decepção, da frustração. Mas Deus aparece para ele e diz: Elias, o que fazes aqui? Eu tenho uma missão para você, cara. Muitos se escondem atrás de um mau comportamento e não se arrepende do pecado e fica no chão da emoção, no chão da tristeza, da mágoa. Muitos ficam lá por causa do passado, de acontecimento do passado, alimentando feridas do passado. E isso faz cócega na alma. Mas Jesus hoje quer levantar você. Quer levantar você. A história de outro homem que Jesus curou, aquele do tanque de Betesda, João capítulo 5. A Bíblia fala daquele homem diferente de Bartimeu, era um homem revoltado. Aquele homem era um homem revoltado. Quando Jesus o encontrou, perguntou para ele: você não quer ser curado? Ele disse: como? Se não há quem me coloque no tanque. Sempre quando as águas são agitadas, entra outros antes de mim. Aquele homem ficou lá: o meu parente não me ajuda, os meus amigos não me ajudam, essas pessoas aqui não têm consideração por mim, não vê que eu sou um aleijado, que não tem como entrar na água. Ninguém, já estou aqui há 38 anos, será que ninguém percebeu a minha necessidade? Amados queridos, eu quero dizer uma coisa importante para você hoje. Enquanto você ficar alimentando sentimentos ruins no seu coração, você nunca vai se levantar. Mas a partir do momento que você deixar Deus fazer a obra, você vai ficar de pé. Jesus não pegou aquele homem e levou para o tanque. Jesus, se fosse eu, Paulo Sérgio, ele ia fazer assim: vem cá, vou te ajudar, te pegar no colo, te levar lá no tanque. Jesus não fez isso, amado, porque Jesus não alimenta a mágoa de ninguém. Jesus não alimenta a revolta de ninguém. Esse sentimento que você fica guardando no coração aí: um dia Deus vai olhar para mim, um dia Deus vai olhar nada. Porque Jesus não olha para essas coisas, amado. Deus vai ter dó de mim. Deus não tem dó, Deus tem misericórdia, é diferente. Dó é um sentimento negativo, ruim. Eu não quero que ninguém sinta dó de mim.
Jesus não pegou aquele homem e levou para o tanque. Sabe o que Jesus falou para ele? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que Jesus fala para você hoje, meu querido? Levanta-te. Aleluia. O chão não é o seu lugar. Vamos ficar de pé, amado, em nome do Senhor Jesus.